E aí galera, eu sou o Duque. O vídeo de hoje vai ser um teorizando do quanto a família Smith ou Smith é especial de Rick and Morty. No nono episódio da última temporada que lançou, o Rick ele fala uma coisa muito interessante. Ele se compara com um tubarão. Diz que a Summer e o Morty são rêmoras tão mimadas que nem percebem que estão se aproveitando dele. Falando de certa forma que eles no final de contas não são especiais. E que o Rick que é o manda-chuva da parada e tudo mais. E ele inclusivamente prova isso de uma forma bem brutal até. Se vocês pararem para refletir, cada um dos membros da família Smith se destaca de certa forma. E isso incluindo até mesmo o Jerry. Sem necessariamente ser por causa do Rick. Algumas pessoas teorizam que eles são meio que nerfados pelos fatos de estarem juntos, o que eu discordo um pouco. Teorizo, em base do que foi dito nesse nono episódio da nona temporada, que o Rick seria como se fosse um protetor absoluto. E por conta disso, a família Smith não tem oportunidade de se desenvolver. Analisando, por exemplo, a família Prime que a gente acompanha na primeira temporada, após o universo deles ser Cronenbergizado, eu não sei como falar isso direito, tanto o Jerry, tanto a Summer, tanto a Beth conseguem sobreviver naquele universo, mesmo sem a presença do Rick lá. Ou seja, eles estão juntos, mas eles conseguem sobreviver. Por quê? Porque eles são capazes, eles são especiais, e isso é mostrado pra gente durante as temporadas. Só lembrando vocês, a Beth e a Summer do universo Prime só morreram porque o Rick apareceu e congelou todo mundo. Aí só o Jerry se descongelou direito, enquanto a Beth e a Summer meio que se descongelaram errado e acabaram indo de Vasco, né? E nesse processo do Jerry tendo que sobreviver sozinho, o cara estudou filosofia, lutou com várias criaturas e se transformou em uma das versões mais iradas que a gente tem do Jerry. Bom, então agora eu vou passar por cada membro da família Smith e falar porque cada um deles é especial à sua maneira, sem necessidade de ter um Rick ali para eles mostrarem seu verdadeiro potencial ou eles precisarem estar separados um do outro para isso. Tudo bem, primeiro vamos falar do Rick e da Diane, né? O Rick que a gente conhece, o C-137, é um gênio incomparável, assim como todos os Ricks, mas o que fez ele se destacar e se transformar no Rick mais Rick foi a sua busca por vingança pelo Rick Prime, que vascou toda a sua família. No processo de vingança, ele acabou se tornando alguém extremamente frio, já que teve que lidar com situações absurdas e seu senso de empatia diminuiu muito com os anos. Agora vamos falar da Diane. Ela parece uma pessoa normal, a gente não sabe muito sobre a personagem, mas eu tenho uma teoria de que ela pode ter algum tipo de psicopatia, já que a Beth, quando era criança, mostrava ter algum senso de psicopatia. Eu creio que isso veio justamente da Diane, mesmo que nunca tenha sido mostrado. Vocês talvez digam, pô, Duke, mas o Rick ele é meio psicopata, então pode simplesmente ter puxado isso dele, concordo. Porém, o Rick já foi mostrado na infância que ele parecia bem normal. E a gente ainda não sabe como era a Diane na infância. Pra ver, observe. Tem um episódio que é baseado em um filme chamado Uma Noite de Crime. Caso vocês ainda não tenham se lembrado do episódio, eu vou fazer uma explicação rápida. O Rick e o Morty acabam sem querer parando num planeta para comprar alguma coisa pro para-brisa deles. E eles descobrem que naquele planeta existe um dia do expurgo, onde as pessoas cometem crimes durante um dia inteiro para que o resto do ano todo mundo fique em paz. Enfim, prosseguindo, né? O Rick em algum momento ele se sente enjoado, mas quando o Morty meio que pega, como é que eu posso dizer, o Morty ele não quer participar, mas quando ele participa, mano, o cara não cansa, ele fica completamente maluco. E eu acho que muito disso vem justamente da Beth que puxou da Diane, né? É uma teoria minha. Então, se o Rick perde gosto por isso e o Morty não, sinal de que o Morty ou puxou da Diane ou só da Beth mesmo. Talvez só a Beth que seja uma psicopata no final das contas, né? O Jerry com certeza não é. Summer também não parece ter toda essa violência dentro de si, né? Então, dentro dessa minha teoria, a gente já tem dois aspectos, que seria a psicopatia da Diane e a inteligência do Rick. Mas lembrando que esse lance da psicopatia da Diane é só uma teoria. Ela pode ser só uma pessoa normal e toda essa psicopatia pode vir do Rick. Ou pode ser algo natural da Beth, né? Mas enfim, eu tô teorizando que vem dela justamente por conta desse episódio do expurgo. Então, dentro desse contexto que eu dei, agora vamos falar sobre a Beth de uma forma mais direta, que teoricamente puxou a psicopatia da Diane e a inteligência do Rick. Desde a infância ela mostrava ter desejos mórbidos e uma criatividade extraordinária, levando em conta o que acontece no episódio em que ela e a Beth espacial acabam se rejuvenescendo. A Beth espacial, no caso, é um clone dela, né? E elas conseguem montar várias armadilhas estilo Esqueceram de Mim. Óbvio que a gente não sabe se elas têm essa capacidade de montar armadilhas pelo fato de elas terem o conhecimento da fase adulta delas, ou se elas têm essa habilidade desde a infância. Eu creio que é uma habilidade que elas têm desde a infância. Não é só uma inteligência que elas mantiveram de suas fases adultas. A gente passa boa parte da série pensando que a Beth ela é simplesmente uma pessoa normal, assim como o Jerry. Porém,
quando, mesmo que ela seja uma cirurgiã de cavalos, o que é uma coisa bem impressionante, a partir do momento em que é feito um clone dela e é enviada para o espaço, ela consegue se destacar ao ponto de fazer frente à Federação Galáctica, que é uma ordem criada por uns insetos alienígenas lá. Que mostra a inteligência que ela herdou do Rick, né? Agora, vamos falar um pouco do Jerry. Eu creio que o Jerry tem uma coisa que vocês provavelmente vão rir da minha cara e vão discordar de mim, mas eu acho que o Jerry ele tem uma coisa que eu vou chamar de soberania. Tem um episódio em que o Rick fala que o Jerry se comporta como uma presa, mas na verdade ele é um predador. Que, diferente do Rick que sobrevive através da inteligência, ele sobrevive através do vitimismo, se prendendo as pessoas através da pena que elas sentem dele. Foi o que ele fez com a Beth, segundo o Rick. Porém, existe uma realidade onde o Jerry, ele é do mal e ele conquistou tudo, se transformando no homem mais bem-sucedido do universo. Essa realidade é chamada de universo Dufus, onde a lei natural se inverte. Os predadores se tornam as presas e as presas se tornam os predadores. O Rick tinha dito que o Jerry era um predador, mas na verdade ele sempre foi uma presa. E nesse universo, ele se torna um predador. Exclusivamente, a gente até já viu o Rick desse universo em um dos episódios. Eu vou deixar a imagem dele aí. Bom, essa história acontece nos quadrinhos de Rick and Morty, que eu não li, mas vi vários resumos sobre essa história em específico. Essa versão dita ser Dufus Jerry consegue sair por cima do Rick várias vezes, mesmo com ele sendo um gênio. Muitas pessoas dizem que ele é até mais inteligente que o Rick, mas eu discordo, pois não existem realmente feitos no quadrinho dessa versão do Jerry sendo mais inteligente. Não existe ele mostrando controle sobre grandes tecnologias nem nada do gênero. Ele apenas se aproveita do Rick subestimá-lo e também prevê algumas ações do Rick para conseguir subverter ele, né? Ele também é bem manipulador, mas acho que nada muito fora do padrão. Provavelmente utilizou a tecnologia do Dufus Rick para conseguir se tornar o homem mais bem-sucedido da realidade dele. O que provavelmente destaca esse Jerry dos outros é que ele é muito mais predatório, ele é muito mais confiante. E eu vou até exemplificar isso um pouco melhor. Vocês pararem para perceber, toda vez que um Jerry aparece sendo mais confiante, ele sempre consegue se destacar muito. Quando o Jerry do Universo Prime acaba percebendo as loucuras que está acontecendo, ele mesmo toma as dianteiras e consegue acabar com todas as criaturas que estão ao redor dele e sobrevive naquele universo junto com a Beth e a Summer. O episódio em que a gente descobre através do Jerry que existem formas alternativas de andar pelas dimensões e descobre que tem toda uma organização de Jerrys que monitora essas formas alternativas, a gente conhece o intitulado pela comunidade Jerry Chefão, um Jerry que usa jaqueta preta, tem a barbuda assim, e tem uma personalidade toda imponente, mais predatória, mais, entre aspas, soberana. E minha última cartada, para ver se eu consigo implementar essa teoria, é justamente em um dos episódios da 9ª temporada, em que o Jerry, em busca de um emprego, ele acaba tomando uma espécie de parasita que devora o estresse da pessoa. Dessa forma, o Jerry acabou ficando muito mais confiante. Algumas pessoas pensam que o comportamento dele estava sendo absolutamente influenciado pelos parasitas, mas os parasitas apenas estavam devorando o estresse. Toda a linha de pensamento e comportamento do Jerry estava vindo puramente dele. Eu acredito que o Maury e a Summer também puxaram um pouco dessa soberania e insegurança do Jerry. Só que, enquanto a Summer puxou a inteligência da Beth, que veio do Rick, inteligência essa que diminui a insegurança, o Maury puxou a violência da Beth, que veio da Diane, violência essa que diminui a insegurança dele. É por isso que toda vez que o Maury tá com sede de sangue, ele sempre consegue tomar controle das situações, porque a insegurança dele diminui e sua parte soberana consegue ascender. Em um episódio em que o Rick e o Maury são desintoxicados, quando a insegurança do Maury vai embora, ele literalmente consegue se tornar bem sucedido em segundos, exatamente a mesma coisa que tá acontecendo com o Jerry nesse episódio. E vocês viram o que o personagem fez? Pilotou um avião. Eu tenho quase certeza que ele derrubou o avião de uma forma estratégica, por exemplo, no meio das árvores, para diminuir a pressão, para que todo mundo que estivesse lá dentro não fosse vascado, né? E lembrando que durante essa queda ele realizou um trabalho de parto e conseguiu fazer todo mundo que estava dentro do avião literalmente se apaixonar por ele e complementar com a frase mais engraçada que apareceu no episódio, na minha opinião, que é: agora todos vocês são minhas esposas. Então, isso tudo mostra que o Jerry ele tem um carisma, uma soberania natural, e ele consegue conquistar as pessoas de forma natural graças a isso. E dentro dessa minha teoria, a gente consegue explicar o comportamento tanto da Summer, tanto do Maury.
Por quê? Creio eu que o Maury puxou a soberania do Jerry e puxou a psicopatia da Diane, que no caso da Beth também, né? Enquanto a Summer puxou a inteligência do Rick através da Beth e a soberania do Jerry. A Summer mostra soberania e inteligência em vários momentos, conseguindo assumir controle de locais inteiros. Por exemplo, tem um episódio em que tanto o Rick, a Summer e o Maury acabam parando num planeta que tem seres, cujos esses seres meio que tomam conta do corpo da pessoa e colocam ovos através do corpo dessa pessoa. A Summer consegue virar a rainha desse local. Tá certo que ela teve um pouco de sorte pelo fato de estar com um palito na boca, então os bichos não conseguiam se grudar no rosto dela, porém ela teve que fazer um jogo de cintura ali para manipular os bichos, né? Tem um episódio em que eles vão para um universo meio Mad Max e a Summer também consegue ali assumir uma posição de destaque e tem uma cena muito irada dela destruindo um caminhão com um único tiro. Também tem um episódio em que eles estão meio que em uma realidade virtual criada pelo Rick pelo fato deles terem pegado o carregador deles ou algo do gênero. E a Summer consegue virar uma CEO naquele local, tomando controle, ali sendo uma das principais gerentes e etc. Isso sem falar da versão que ganhou mais destaque da Summer, a Summer Noturna. Isto rápido, se eu não me engano, o Rick criou uma tecnologia capaz de deixar todo mundo meio que sonâmbulo realizando tarefas durante a noite para que eles não precisem realizar durante o dia. A versão sonâmbula é chamada de Família Noturna. Conta do Rick ter negado um pedido simples, a Família Noturna fica com raiva e resolve assumir o controle. A Summer fica no comando da Família Noturna e eles inclusivamente até conseguem vencer no final. Eles entregam o jogo e resolvem desistir porque eles não entendem nada de finanças, gastam todo o dinheiro, não conseguem ganhar mais e enfim. Pelo que dá a entender nesse episódio, todos continuam com suas principais características, só que em uma versão sonambulificada, digamos assim. Então a Beth continua sendo uma personagem neutra, o Rick procede sendo um gênio, o Maury e o Jerry, eles são imperadores, só que eles são super retraídos. Inclusivamente, o Jerry, ele é o único que desenvolve uma boa relação com a parte noturna dele. E a Summer, ela é uma imperadora e a parte intelectual que vem do Rick, que vem da Beth, de certa forma, acaba conseguindo tirar essa retração e fazer a parte imperadora dela aflorar, digamos assim. Essa é a minha teoria, né? Falando aqui do Maury, o personagem ele é retraído, assim como o Jerry, mas graças ao seu senso de violência e sobrevivência que ele puxou da Diane/Beth, que é, lembrando, só uma teoria, consegue assumir controle da situação com sua soberania e extrema violência. Então, se a gente até parar para pensar, o Evil Maury nada mais é que uma mistura dos três aspectos. É tanto a inteligência do Rick, que no caso não é nem a inteligência, é a informação, né? Porque o Maury por si só não é inteligente naturalmente. Eu acho que ele só pegou as informações de Rick de várias realidades, enquanto ele tem ali a soberania do Jerry e ainda por cima a violência da Diane que ele puxou da Beth, né? Enfim, essa é a minha teoria de como toda a família Sanchez, né, toda a família Smith, quero dizer, é especial de certa forma. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham um bom dia, para caso a gente não se veja de novo. Uma boa tarde, uma boa noite, sucesso para todo mundo e tchau.